O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Venham e louvem a Deus, o Senhor, todos os seus servos, todos os que de noite servem no seu templo. Levantem as mãos em oração no templo e louvem o Senhor. Os nossos antepassados puseram sua confiança em ti. Eles confiaram em ti, e tu os salvaste. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Como pode a pessoa má desprezar a Deus, pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como Ele estava para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. O país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros, há segurança. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu Monte Santo Ele me responde. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Ó Senhor, meu Deus, em ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou.
Mas o Senhor ainda está na cidade, sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, ele manda fazer o que é direito. Mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua própria honra, salva-nos e esquece os nossos pecados. O Senhor é o meu forte defensor, foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai e eu cantarei a sua grandeza. As parteiras temiam a Deus, E por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças. Contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Anda em volta do teu altar junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgaste, estás certo quando me condenas. O anjo do Senhor fica envoltada àqueles que o temem e protege do perigo. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver, não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus. O Senhor Deus será o Rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus, e todos o chamarão de Senhor. Ó Senhor Deus, em ti eu busco proteção, livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. E mais uma vez, porque tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Agradeçam a Deus o Senhor. Anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. Com um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Confio em Deus e o louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé.
Faze com que saibamos como são poucos dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele.